Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra de conversar com Randy Rodrigues da Microsoft. Randy, obrigada que você está aqui com a gente hoje. Olá, Rosane. Olá, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. É um privilégio estar aqui hoje com você. Randy, o privilégio é todo meu. Não me tira isso, Randy Rodrigues. Antes de começar a nossa conversa, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. João, obrigada. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Obrigada, Felipe. BTO, gestão completa de TI. Gilmar, tamo junto. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Marco, Guido, obrigada. Uniker, a plataforma de CSP com suas regras de negócio. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Obrigada, Wilson. E eu quero aproveitar e te convidar para seguir o Pausa na Programação em todas as redes sociais, @Pausa na Programação. Se você puder também se inscrever no nosso canal do YouTube, a gente vai ficar muito feliz. Obrigada. Randy, eu vou fazer agora a sua apresentação oficial. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sei. Apresentação oficial? Sim, você vai falar o meu nome, quem eu sou, de onde eu sou. Eu pensei que você ia falar não. Sinal de que ele segue o Pausa na Programação. Eu assisti os vídeos. Aproveitei para dar uma assistida. Randy Rodrigues, com mais de 20 anos de experiência na área de TI. É graduado em rede de computadores e pós-graduando em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Palestrante dos melhores e digital influencer, atua como arquiteto técnico na Microsoft. Tem desempenhado um papel crucial em orientar clientes por suas jornadas de transformação, desenvolvendo estratégias e roadmaps personalizados. Randy, tecnologia é para ser simples? Sim, tecnologia, ela foi criada e ela existe para tornar a nossa vida mais fácil. Então, em sua essência, a tecnologia ela precisa sim ser simples. Randy, quando nós fizemos uma conversa para estabelecer o que a gente ia conversar aqui no podcast, trazer para vocês, e o Randy me contou algo inusitado. Vocês conhecem o Randy. O Randy, eu acho que é uma das pessoas mais conhecidas do nosso ecossistema de TI. Para o bem e para o mal. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua origem até você chegar na área de tecnologia. Bem, é engraçado, né, Rô, que as pessoas, elas conhecem o que a gente é, a nossa construção ao longo do tempo, ela nem sempre é falada, porque a gente não tem tempo, não tem espaço, e uma das coisas legais do podcast é que a gente consegue falar sobre assuntos que a gente não falaria numa mesa de negócios, numa discussão sobre transformação digital. Então, assim, a primeira coisa que às vezes surpreende as pessoas é: eu venho do mato. E quando eu digo que eu venho do mato, eu literalmente venho do mato. Um dos meus primeiros contatos com energia elétrica, eu tinha lá quase 16 anos. E então eu morava no interior de Rondônia. Eu morava em um sítio, né? Uma chácara, e em volta tinha fazendas, tinha aldeia indígena, tinha movimento sem terra, e via todo mundo junto, todo mundo em harmonia, e era muito bacana, era muito legal. E muitas das coisas que eu conhecia apenas através dos livros, como, por exemplo, televisão, rádio, energia elétrica, prédio, avião... Andar de elevador. Elevador...
Escada rolante. Escada rolante. É um desafio, escada rolante? Não mais, né? Não, desculpa. Não. Foi um desafio, escada rolante? A primeira vez foi estranho. A primeira vez que eu fui a um shopping, eu fui a um shopping chamado Central Plaza. Então, para quem é de São Paulo e conhece o saudoso Central Plaza, eu fui com um grupo de amigos e eu vi aquilo ali, eu já sabia o que era, porque eu já estava em São Paulo, já tinha visto em filme e tal. Aí eu fiquei olhando, aí eu observei como as pessoas agiam. Eu falei, eu tenho que fazer igual. Já tenho fama de caipira, já falo diferente do pessoal. Se eu cair nesse trem aqui, vai dar muito ruim para minha imagem na escola. Aí eu vi os meus colegas indo e tal, aí eu me segurei no corrimão da escada rolante. Ela meio que me deu um puxão assim, e eu dei um pulão em cima da escada. Aí todo mundo ficou me olhando, mas como eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona, eles pensaram que eu tava brincando, fazendo alguma graça. E foi realmente um desafio. O elevador também foi. Eu fui em uma consulta odontológica e tinha elevador. E aí eu passei a catraca, a moça falou, é no X andar. É só você entrar ali no elevador. Eu já sabia o que era elevador, tinha uma ideia, mas sabe, você tá meio nervoso. Que aí, cidade que era que você morava? Eu morava em um subdistrito da cidade de Jaru. O subdistrito, assim, não tem prefeito, é como se fosse uma unidade administrativa. O meu vizinho mais próximo morava, sei lá, uns 10 quilômetros de distância. Tipo, era tudo muito, muito longe. E era subdistrito de Telbrama. Nem sei se ainda existe esse subdistrito. E da capital? Eu não lembro se você falou a distância da capital para essa cidade. Então, da capital dava quase um dia e meio de viagem. Então, eu nunca tinha ido para a capital. Agora, a cidade mais próxima, que tinha energia elétrica, dava tipo umas 4 horas de pau de arara. E quantos anos você tinha, Randy? Eu fiquei em Rondônia dos meus 3 anos. Eu nasci em São Paulo. Eu fiquei em Rondônia dos meus 3 anos até os meus 14, 15 anos, mais ou menos. E essa curiosidade toda que você tem, como é que você conseguia acesso a livros de uma forma rápida? Como é que era isso lá nessa época? O acesso ao livro era o acesso ao livro didático. Então, eu estudava em uma escola. Eu estudava na escola das 11 da manhã até as 3 da tarde, mais ou menos. E eu pegava o ônibus, né, que passava um ônibus público para ir para a escola, às 5 da manhã. A gente pegava o ônibus às 5 da manhã, chegava na escola. Quando chegava na escola, né, quando não chovia, não acontecia alguma coisa, chegava na escola umas 10h30, 10h45. E aí saía da escola às 3 horas da tarde e chegava em casa, às vezes às 5, às 6 horas da tarde. E os livros que eu tinha acesso são os livros didáticos. Então, livro de português, ciência, matemática, inglês. E tinha uma biblioteca com alguns livros de histórias, literatura brasileira. E aí a gente acabava pegando, levando para casa, trocando. E esse era o acesso que eu tinha à cultura. Além desse acesso, não tinha nenhum outro. Não dava. Não tinha acesso, né? Não tinha biblioteca, não tinha posto de saúde. Se não tinha energia, não tinha televisão. Não tinha televisão, não tinha geladeira. Você, amigo, que está me vendo agora, você imagina a sua vida sem geladeira? Eu acredito que a televisão nem era, assim, o maior desafio. Era a geladeira. Uhum. Outra coisa, você já imaginou a sua vida sem água encanada? Eu tomava banho de bica. Então, bica é uma nascente de água, aí a gente coloca um pedaço de casca de coco, e aí ele fica como se fosse um cano, e ele cai a água em cima de você. E a água da bica, ela tá aí, geralmente, nos seus 10, 12 graus. E lá é calor, pelo menos? Lá é calor, mas assim, no calor, 12 graus no seu lombo, ainda é frio. A água ainda é gelada. Então, assim, eu chegava
da escola, tinha que tomar banho. Porque eu não tomei banho de manhã, porque não dava, e tinha que tomar banho. E assim, era um sofrimento, assim. Eu olhava pra bica, às vezes eu ficava olhando pra água e ficava pensando, o que será que eu fiz pra merecer isso daqui? Aí tomava aquele banho, me tremendo, mas como era calor, já passava rápido. E aí ainda aprender o gado, né? Porque a gente cuidava das vacas, da plantação, então assim, chegava da escola, pegava o cavalo, colocava o gado no curral, levantava de manhã cedo, tirava o leite. Antes das 5. Antes das 5. Tirava o leite e ia pra escola. E era algo normal. Então, assim, todo mundo ia pra escola com a mão suja de bosta de vaca, um respingo de bosta no uniforme. Porque era o cotidiano, né? Era o dia a dia. E final de semana ia pra roça. Milho, feijão, ia cortar milho, plantar feijão, colher feijão, ia pescar, caçar e ir Uma atrás vida da do campo. subsistência. Uma vida do campo. Então, eu conheço muito de Copilot, mas se você me der uma enxada e uma foice na minha mão, eu também consigo fazer um estrago. Assim, ó, você me dá um quintal pra eu carpir, ó, é rapidinho. Então... Tem uma expressão que o povo de Goiânia fala, ai, que vontade de capinar um lote, né? É isso aí. É isso aí. Quando meu filho começa a reclamar muito, o João Pedro, eu tenho um filho de 14 anos, eu falo pra ele, você tá reclamando, João Pedro, porque você não sabe o que é uma enxada na mão num sol do meio-dia em Rondônia. Se você soubesse, você não tava reclamando. Andy, e como é que entrou tecnologia na sua vida? Porque você saiu de um lugar que não tinha, né, energia elétrica para hoje ser um baita especialista em tecnologia. Como é que ela começou na sua vida? Foi engraçado, e essa história ela é engraçada, ela tem uma relevância, uma importância muito grande para mim. Teve uma época, eu acho que foi um pouco antes quase da gente sair de Rondônia. A gente precisou ir para a cidade. Acabaram alguns suprimentos em casa e tem alguns suprimentos que você só consegue encontrar na cidade. E dessa vez eu fui para a cidade com meu pai. Então pegamos o pau de arara, fomos para a cidade. Aí chegamos na cidade, eu tava com fome e tinha uma padaria, bar, restaurante, assim, meio que de esquina em Jaru, perto de onde o caminhão deixava a gente. E aí meu pai falou, vamos ali, vamos tomar um café da manhã, né, um lanche. E aí na TV tava passando aquele jornal da manhã, da Globo. E aí mostrou que ia ter um negócio chamado Bug do Milênio. Eu não sabia o que era bug, eu tinha uma ideia do que era milênio, que era a junção de 1000 anos, e aí mostrou que os computadores iam parar, e assim, como a computação naquela época ainda era algo relativamente novo, eles deram uma introdução à microinformática. Então, o que era o computador, o que era a tecnologia, para que servia o computador, e eu fiquei assim, ó, surpreso, que negócio legal. Aí mostrou um jovem loirinho de óculos chamado Bill Gates, que era dono de uma empresa que fazia software. Eu não sabia o que era computador, imagina software. E aí ele falando, não, olha, os computadores da nossa empresa vão receber uma atualização. Assim, ele falou grego. Tudo que ele falou, eu acho que eu entendi, sei lá, 5%. Mas naquele momento eu falei, caramba, eu quero trabalhar com isso. Eu não nasci pra roça, eu odiava a roça. É sério, porque assim, eu acordava cedo, cheio de calo na mão, sol forte, inchada, foice, mosquito te picando o dia inteiro, vaca dando coice, derrubando leite, pra chegar no final do mês e você ganhar 10 reais, né? Assim, era muito difícil. Uma coisa é uma grande fazenda, industrializada, produtiva. Outra coisa é uma roça, você, seu pai, sua mãe e o sol no lombo te chicoteando, né? Então é difícil. Então eu queria sair daquele momento. Falei, não, eu quero trabalhar com tecnologia. Não é possível que isso daí vai dar menos dinheiro e vai ser menos sofrido do que trabalhar com aquelas vacas braba. Não vai. E aí eu todo empolgado, voltei pro meu pai falando do computador, não sei o que e tal. Meu pai, não, mas tem que estudar, não sei o que, sempre falava de estudar.
E aí, mais ou menos um ano depois, 6 meses depois, eu sou muito ruim de linha do tempo. As coisas ficaram muito difíceis em Rondônia, chuva, a gente perdeu uma plantação de milho, aí um monte de vaca morreu, febre aftosa, aí a gente teve que vir para São Paulo. Mal sabia eu que aquele era o começo da história tecnológica de Randy Rodrigues. E aí eu vim para São Paulo com os meus pais, nós nos instalamos no bairro da Vila Prudente, ali, a região da Vila Prudente, e aí eu entrei numa escola e eu lembro que uma das primeiras aulas a diretora falou, porque o governo do estado colocou um laboratório de informática, até então eu não sabia do que ela estava falando, com computadores. Aí eu já, aquele negócio que eu vi na televisão, eu já sei o que é isso. E aí eu fui atrás e assim, tinha um curso que começava à noite na escola, né? E era engraçado porque os meus colegas de escola, eles já sabiam que era computadores, parte deles já tinha computador e eu nem sabia o que era. E aí eu fui pro curso e majoritariamente as pessoas eram pessoas mais idosas que faziam esse curso, que estavam querendo aprender o que é um computador, e eu lá, meninão, 16 anos, todo empolgado, todo, meu Deus, eu preciso usar isso daqui. E aí eu lembro que eu aprendi o que era o Word, o que era Excel, e eu lembro que eu guardei o nome do Bill Gates, e eu perguntei para esse professor, mas quem é o Bill Gates dos computadores? Aí o professor explicou, eu falei, caramba, que legal, que coisa incrível. E aí eu me apaixonei pelo computador. E eu queria trabalhar com um computador. Eu não sabia o que, mas eu precisava trabalhar com aquilo. E foi aí que nasceu esse sentimento de eu quero trabalhar com computador. E agora eu vou deixar você falar um pouco, senão eu vou contar a minha história. Rapaz! E aí são acontecimentos atrás de acontecimentos, a gente vai aqui embora. Você é o protagonista aqui. Eu internamente eu penso assim, eu falo oi pessoal e depois falo tchau. Pode ficar à vontade, eu tô adorando a sua história. E foi isso, esse foi o meu primeiro curso de computador numa escola pública chamada Secundino, se alguém conhecer essa escola, Doutor Secundino Domingues Filho. Ficava numa rua que tinha uma feira de sexta-feira. Tinha pastel? Tinha pastel, mas não era sempre que a gente comia pastel, porque assim, quando você vem oriundo de outro estado para São Paulo, você não vem necessariamente porque você tem dinheiro, você já vem assim, quebrado. Então, eram outros tempos. E, sei lá, a primeira vez que eu comi Kinder Ovo eu tinha 18 anos. A primeira vez que eu fui a um cinema eu já tinha 18 anos. A primeira vez que eu vi o mar eu tinha quase 19 anos. Então, mesmo estando em São Paulo, ainda demorou alguns anos para eu ter acesso a coisas básicas como teatro, cinema, bolacha traquinas, Danoninho. E esse pessoal que eu tô falando a marca, vocês, por favor, patrocinem a roupa. Ficar falando a marca de graça, assim, em podcast. E então, teve esse desafio também de que... Um choque cultural, né, Randy? E não só o choque cultural, porque assim, eu costumo falar que você não sente falta daquilo que você não conhece e não sabe que existe. Então, enquanto eu na roça, eu tinha falta do quê? De televisão, porque eu tinha um outro contato com televisão, de energia elétrica, que eu sabia que era muito legal, você poder dormir depois das 6 e poder dormir depois das 6 da tarde. Porque assim, em Rondônia não tinha energia elétrica, era lamparina. 6 da tarde tava todo mundo na cama. E isso é uma coisa que me marca até hoje, porque lá na minha casa, deu 8 horas da noite, eu não tenho mais bateria social. Não me liga, não me manda mensagem, não fala comigo, porque o meu horário de dormir biológico é às 7 horas da noite. Às 8 eu já tô assim, morto. Mas você acorda às 4, que nem antigamente? Eu acordo geralmente às 5, 5 e meia da manhã, domingo, você sábado. Você ia perder a aula. Sexta, eu ia. Tô acordando tarde. Então, assim, teve esse choque cultural de chegar aqui e teve também o choque de assim, por que eu não posso ir de chinelo pra escola? Por que eu não posso ir desarrumado pra escola? Por que eu não posso usar uma calça rasgada? Oxe, só tá rasgada no joelho.
costura com linha, e aqui isso não é aceito. Então, esse choque cultural é muito difícil. Porque a minha blusa tá com um furinho, por que eu não vou usar minha blusa com furinho? É só um furinho? Então, esse choque, ele foi muito grande. Outra dificuldade que eu tive foi com o sanitário. Então, você imagina uma pessoa que passou a vida fazendo suas necessidades básicas no mato. E aí ele, de repente, tem que começar a se sentar numa privada. Era horrível aquilo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, perto de casa tinha um terreno baldio, perto da casa da minha tia tinha um terreno baldio, eu saía e ia lá para fazer o meu xixizinho, porque era muito difícil para mim usar a privada. Eu travava, eu tava morrendo de vontade de fazer xixi, mas eu ficava olhando aquilo e, não, eu tenho que mijar na planta. E aí eu saía. Então, assim, você provavelmente foi o meu vizinho e que me conhece. Eu provavelmente mijei em algum vaso de planta seu. E tá tudo bem, porque era uma diferença cultural. Hoje em dia eu faço isso? Não, não faço. Então, vizinhos, tá tudo bem. Não se preocupem. Quando eu vou para o interior, eu também não faço isso. Eu procuro um sanitário, uma latrina. Tá tudo certo, ok? Eu já fui culturalmente modificado. Então, assim, eu tive muito desse choque cultural aqui em São Paulo. E eu tenho um sotaque que ele é diferente. Eu não falo nem igual o paulista, nem igual o carioca, nem igual o cara do sul, e muito menos igual o cara de Rondônia. Porque eu tinha um sotaque tão diferente que o pessoal fazia brincadeira na escola. Então, eu fui tentando me moldar, modificar o meu sotaque, a roupa. Acho que naquela época isso era importante, né? Naquela época. Hoje em dia, eu acho que isso é mais aceito, né? E é uma coisa que, assim, não deveria ser incômodo e não precisaria nem ter a palavra aceito, né? Hoje eu acredito que cada ser humano é um universo em especial. E os universos, eles são diferentes. Cultural, estético, de forma, de pensamento. E a pluralidade que a gente tem é que faz o mundo bonito. Imagina se todos tivéssemos o mesmo rosto, o mesmo cabelo, o mesmo lábio, o mesmo sotaque, o mesmo pensamento, a mesma perspectiva de vida. O mundo seria um lugar muito chato. São as nossas diferenças que fazem a gente tão belo. Porque uma feijoada não é uma feijoada sem o arroz, sem o feijão, sem o tocinho, sem o nariz de porco, sem a orelha, sem o pé. Então, é a mistura de vários elementos que compõem o prato. E muitas vezes, até por uma questão cultural do Brasil e de segregação racial e de indígena. Outra coisa, eu sou descendente direto de indígena. Oi? Eu nasci com esse olho claro e com essa pele branca. Eu vou mandar umas fotos pra Rosane, que na pós-edição talvez pode colocar aqui. Se você olha pro meu batizado na igreja católica... Não. Manda agora. Parece que eu tenho aqui no meu celular. Manda agora. Eu vou te mandar... Parecem que sequestraram a criança. Porque a minha avó, você olha pra minha avó, a minha avó, ela tem cor de indígena, ela tem cara de indígena, ela tem olho de indígena. A minha avó é indígena, ela tem cabelo de indígena. E tá eu lá, branquinho. É isso. Teve uma falha no meu DNA. Era pra eu ser muito mais bonito do que eu sou. Não era pra eu ser esse branquelo azedo. Era pra eu ser indígena, forte, assim, ó, alto. Mas alguma coisa deu errado. Eu vou pegar aqui a foto e vou mandar para você no seu WhatsApp pra gente. Não, mas manda já. Mande já. Aqui, enquanto isso aqui, pessoal, tá rolando uma notícia inédita, né? Vocês sabem que o Randy, ele é palestrante na Microsoft. A agenda dele é... Olha a minha avó. E você é o... Eu sou esse branquelinho aí, ó. Rapaz, ele tá falando a verdade. Eu achei que era brincadeira. É sério. Manda no meu WhatsApp, por favor. As minhas irmãs. Se coloca eu e as minhas irmãs juntas, ou o meu pai. Não, manda no WhatsApp, que o nosso amigo ali já vai colocar e a gente consegue até mostrar para todo mundo, que eu imagino que tá todo mundo curioso. E é muito engraçado isso, eu já vou mandar e aí para colocar. E aí é muito engraçado isso porque
em muitos lugares, assim, de Rondônia, quando a minha família tava junto, igreja, tinha alguns eventos sociais que a gente morava e a estrutura era linha. Então, uma linha, que é como se fosse uma avenida, uma rua gigante de terra, e nessa linha tinha sítio, tinha aldeia indígena, tinha movimento sem terra. E muitas vezes se reunia, tipo, na igreja vai ter uma festa de santa alguma coisa. E aí meio que se reunia todo mundo. E assim, eu era diferente. Eu era esteticamente, então, diferente. E as pessoas me olhavam, e o meu avô, o meu pai, a minha mãe, e ficavam pensando de onde tiraram esse menino. Sequestraram, porque eu nasci em São Paulo. Então os meus pais eram de São Paulo, né? Foram de São Paulo pra Rondônia. E o pessoal devia estar nesse fim de mundo porque essa criança é sequestrada. É certeza. Não tem como, não tem como. Mas aí, pra explicar o porquê que eu sou branquelo de olho azul, é porque o meu avô, ele era descendente de alemão e português. E aí ele, quando criança, conheceu a minha avó, que é uma indígena, se apaixonaram. Ah, que história linda. 10 ou 12 filhos. E aí nasceu todo mundo com carinha indígena. Os netos, os meus primos por parte de pai. Eu tenho um primo que é o Luciano, que até o cabelinho assim, ó, coruminha, ele tem Chanel, bem estereotipado. Então, e eu não. Então você olha assim, eu fui o primeiro neto que nasceu. E eu lembro que uma vez, assim, eu era bem pequenininho, a minha avó falou, será que quando vierem os outros netos vai vir tão diferente assim? Porque eu era muito diferente da família. E num ambiente que as pessoas, a grande maioria na época em Rondônia eram descendentes de indígenas, de mulatos, eu parecia diferente, esteticamente falando. Revelações de Randy Rodrigues para vocês. Só aqui no Pausa na Programação. Só aqui no Pausa na Programação a gente tem liberdade e se sente confortável em contar essas histórias de nossa vida, desse mundão de Deus. Ô, Randy, e você tem, nos últimos tempos... Bom, eu conheci o Randy... A gente estava lembrando sobre isso, né? Numa feira do empreendedor do Sebrae. E você fez uma coisa lá tão interessante que, assim, imagina numa feira e um caos instalado, né? Tipo... Pausa na programação para falar sobre essa feira. O ar-condicionado não funcionava. Tinha umas 6.000 pessoas no lugar e devia caber umas 1.000. Os bebedores de água estavam com algum problema que dava diarreia em quem tomava água. E nós lá? E nós lá fazendo apresentação de Office. Então, mas o que mais chamou a minha atenção... E o legal disso tudo é que a gente tem história para contar, né? Muita. Mas o que chamou muito a minha atenção é que você fez uma apresentação de Excel. E a gente tinha um público ali naquele momento que era, acho que um pessoal de contabilidade e tal. Aí você, em 2 segundos, mudou a apresentação dele com uma linguagem para esse público de contabilidade e ainda você fez alguma... Você mostrou alguma função ali que o cara... E todo mundo assim... Sabe? Parecia assim... Sabe aquela brincadeira? Parece magia. Gente, o que está acontecendo aqui? E eu lembro até hoje que você falava assim, ó, com um clique do mouse... Olha o que vai acontecer. E aí, passava no telão e todo mundo assim, aplaudindo e tal. Por isso que eu abri falando, tecnologia é para ser simples, Randy? E eu sempre tive essa visão. A tecnologia, ela surgiu para facilitar e simplificar a vida das pessoas. E a gente não pode usar essa máscara de que a tecnologia ela é complicada, de que a tecnologia ela é complexa. Existem tecnologias que são complexas? Existem, mas quando ela chega lá na pessoa final, chegam no Randy, chegam na mãe do Randy, a dona Sandra, chegam no meu filho, chegam na minha esposa, chegam nos meus amigos, ela precisa chegar utilizável, ela precisa chegar simples, que foi uma coisa que o Steve Jobs fez. Então, o iPhone é algo simples de usar. Qualquer pessoa consegue utilizar.
O computador, ele também precisa ser simples. O Excel, ele precisa ser simples. Eu não preciso ter um curso de engenharia para usar o Excel. Eu lembro dessa função, ela se chama Flash View, é preenchimento relâmpago. E ela organiza dados e realmente parece mágica. E isso pré-inteligência artificial. A gente nem falava ainda assim de forma difundida da inteligência artificial. E eu vejo muito, às vezes, na área de TI, uma posição de querer tornar complexo o que é complexo e tornar complexo o que é simples para se passar ou parecer que é inteligente ou parecer que é especialista. E o mundo, assim como hoje a gente não tolera falar do sotaque de alguém, porque não deve ser tolerado, o mundo ele não deve tolerar mais esse tipo de comportamento, de querer trazer complexidade para excluir. E é uma complexidade exclusiva. Por quê? Porque aí você pega a pessoa que ainda não tem acesso à tecnologia e ela fala, isso não é para mim. Quando eu fiz o curso lá no Secundino, eu não sabia o que era um computador, a diferença da caixa do lado para a TV. E eu tive um professor que era voluntário que me tranquilizou. Eu lembro que minha mão tremia. Eu pegava no mouse assim, ó, e a minha mão tremia. Primeiro que eu sou canhoto, eu usava o mouse do outro lado. E a minha mão tremia. E ele, não tem problema. Quer ver? Ó, ele deu uns tapas assim, ó. Eu lembro até hoje, do lado do computador. Não vai quebrar. Não se preocupa. Se der algum problema, a gente conserta. Então, assim, não é para ser complexo. Se fosse um outro cara, ó, cuidado, isso daqui é complicado, não mexe em nada sem antes eu falar. Talvez teria me traumatizado, eu teria falado, quer saber, eu vou plantar milho, isso daqui não é para mim. Ô, Randy, a gente engrenou aqui na conversa e eu esqueci de te fazer uma pergunta que normalmente eu faço no começo do podcast, que é você contar sobre a sua carreira. Porque, assim, você falou desse curso que você fez, mas também, como é que você aprendeu a falar inglês? Lá em Rondônia tinha aula? Eu aprendi a falar inglês aqui em São Paulo. Eu morava na Vila Prudente, depois eu me mudei para uma região chamada Parque São Lucas, e pertinho de casa tinha uma ONG chamada Educafro. E eles forneciam cursos e aulas para a região, porque era uma região periférica, para a periferia. E a intenção deles era inclusão social e principalmente de pessoas negras. Eu não sou uma pessoa negra, mas eu era um pobre, falido, fudido. E aí eu fui, bati na porta e falei, olha, eu vi que vocês têm curso de inglês de graça, eu queria me inscrever. Eles falaram, tá, tudo bem, a gente vai te dar uma provinha aqui. Aí eles me deram uma provinha e assim, eu não sabia nada de inglês, nem o verbo to be, não sabia mesmo. Aí eu olhei aquilo e eu falei, caramba, eu não posso entregar em branco, né? Porque senão vão saber que eu realmente não sei nada, mas eu precisava passar nessa prova. Aí eu li, não entendi nada, e era de alternativa, e eu marquei as alternativas. E eu lembro que a Francine, que foi minha professora de inglês, depois virou minha amiga, falou, você foi a primeira pessoa que errou todas as questões da prova. E a gente falou, nossa, esse cara precisa entrar. Que bom! Então, a prova era realmente para isso, para saber assim, qual que era o seu nível de inglês. E dependendo como você ia na prova, eles tinham tipo um teste de conversação para te balizar. Eu nem fui para esse teste. Assim, se ele não consegue isso daqui, o teste, então, tadinho, ele não vai. E aí eu entrei, e aí eu fiz esse curso de inglês, e aí tinha uma menina que dava o curso lá, que era a Francine, que era inclusive filha da subprefeita da região da Vila Prudente. E ela fazia esse trabalho voluntário, e fui aprendendo, fui falando, fui me interessando... E foi. E o seu primeiro emprego, como que foi? Meu primeiro emprego foi prender vaca e cortar milho. Tá. Isso é Aqui emprego. em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu tive alguns empregos. Um dos primeiros dele foi um estágio, que eu não vou falar o nome do lugar, porque se eu falar o nome do lugar eu não posso contar a história,
Tá. Um dos meus primeiros empregos foi um estágio na área de tecnologia. E aí eu fiz estágio em alguns lugares. E um dos lugares que eu fui direcionado era um centro de tecnologia, inclusive muito moderno para a época, com alguns servidores que cuidava de uma unidade X que fazia um controle Y. E essas unidades, né, essas microempresas, tinham em vários bairros e o data center ficava nessa empresa principal. E aí eu entrei, eu fazia a faculdade de redes, depois eu conto a minha história de como eu cheguei na faculdade de redes. Eu fazia a faculdade de redes, eu não sabia o que era um cabo RJ45, que é aquele de plugar no computador, mas tudo bem. E aí consegui o estágio. E aí eu, sei lá, no meu terceira, quarta semana de estágio, ainda tinha aquela cultura de zoar o estagiário, sabe? Ô, estagiário, vai pegar a graxa em pó lá no almoxarifado, sabe? Essas coisas assim. E aí, o meu gerente direto, né, falou o seguinte, olha, hoje quando você sair daqui, você desce lá no data center e desliga os servidores, tá? Como você já tá melhor ambientado aqui no ambiente, já tá conseguindo se relacionar bem com o pessoal, a gente percebeu que seu conhecimento técnico é bom. Olha, que mentiroso, que safado. Você vai lá e você desliga o data center. Por quê? Porque eu era um estagiário que, assim, eu não sabia nada. Eu entrei na faculdade de redes, mas eu estava aprendendo. E aí eu ficava tentando testar o que eu aprendia na faculdade na rede deles. E era engraçado, que de vez em quando eu tirava um computador do ar, eu desligava um firewall sem querer. Uma vez eu fui fazer um exercício que a gente aprendia sobre roteador Cisco. Aí eu fui, achei um roteador Cisco, mas eu não sabia o que era ambiente de produção, ambiente de teste, de homologação. Eu fiz umas configurações que, assim, demoraram, sei lá, 3 semanas para conseguir fazer o roteador Cisco voltar pro ar. Eu fazer uma lição de... Mas, Isso, não, calma, aí vamos voltar pros servidores. Daí foi só eu fazendo a lição de casa. Não chegamos no servidor ainda. Aí nesse dia me deram essa responsabilidade de desligar o data center. E o data center ficava tipo num subsolo, que o pessoal chamava de calabouço. E pra entrar no calabouço, só o crachá de algumas pessoas abria. E o meu, óbvio, não abria. Aí eu cheguei lá no calabouço e na porta do calabouço tinha um segurança. Ficava um segurança, que era pra impedir que as pessoas entrassem. Aí eu falei pro segurança, eu sou o Randy, sou do TI. Cara, eu preciso desligar os servidores aqui. O segurança sabia que não desliga servidor? É claro que não. Eu tinha um crachá do TI, o que o segurança fez? Foi lá e abriu o data center. Cara, gente boa. Colaborar, proativo. Como eu sou estagiário, meu crachá não tá passando, acho que eu não tenho acesso ainda. Ele foi lá, abriu. E você com uma boa conversa. O servidor pra mim, que eu precisava fazer o trabalho. E assim, eu não menti, né? Aí abriu, aí eu entrei, aquele barulhão... gelado lá dentro, e assim, tinha umas partes que eram muito geladas, outras partes que eram muito quentes por causa da ventoinha, e não tinha mouse, não tinha teclado, não tinha monitor. Aí eu, como que eu vou desligar esse diacho aqui? Mas missão dada é missão cumprida. Aí eu fui, rodeei esse data center daqui, dali. Aí eu achei um cabo assim, ó, grandão, com uma tampa azul levantada. Eu falei, deve ser aqui na tomada, não vai ter jeito, eu vou ter que desligar na tomada. Não tem jeito, eu vou ter que desligar na tomada. Aí eu fui, e é difícil desencaixar aquilo. Aí eu sofri, sei lá, depois de uns 5 minutos eu consegui tirar o troço da tomada. Aí quando eu tirei da tomada, os servidores não desligaram. Aí começou um barulho. E apareceu, se eu não me engano, era 45, assim, numa caixona grande. Era o no-break. Eu não sabia o que era o no-break. Aí eu fiquei olhando aquele negócio apitar, 45, 44. Aí eu, caramba, vou ter que ficar 1 hora aqui sentado esperando pra quando acabar esse tempo ver se desliga. Nessa época não tinha smartphone, não tinha celular, não tinha nada disso. Aí eu fiquei lá olhando pro lado, passando frio. Pi! E aí quando chegou nos 10 minutos ele começou pi, um barulho infernal, alto. Não tinha automação, certeza que ninguém recebeu um SMS que tava dando ruim. Aí pi. Aí faltando 1 minuto o negócio mudou. E eu, caramba, cara, não para de apitar. E eu tentei apertar uns botões pra ver se, sabe, saía mais rápido. Aí, desligou. Eu falei, consegui.
Desliguei o data center. Eu sou foda. Eu sou muito bom. Missão cumprida. Saí com um sorrisão. Daqui a aqui. Fui pra casa, tal. Fui pra casa, não. Fui pra faculdade. Gente, não tinha celular. Quer dizer, tinha, mas eu não tinha acesso. Na minha casa não tinha telefone. Fui pra casa, né? Tomei meu banho gostoso. Dormi. Quentinho. Acordei no outro dia. Né? Estudei um pouco. Fui pro estágio. Cheguei na empresa, tava um caos. Assim, tava um caos. De ponta cabeça. E era uma empresa grande? Era uma empresa grande. Ela tinha, na época, quase 8 mil funcionários. Tinha unidades espalhadas por São Paulo inteira. Assim, ela tinha uma portinha em cada bairro. Assim, era muito grande. Não dava pra falar o nome do cliente. Não, beleza. Não dá problema. E aí, eu cheguei lá e, assim, o caos instaurado. Só que, assim, eu não desliguei o data center inteiro. Eu desliguei só uma parte que cuidava, tipo, como se fosse de um SAP. O coração de uma parte da empresa. Aí eu cheguei lá e, eu só desliguei o SAP da empresa. E aí eu cheguei... Eu lembro até hoje do rosto desse cara. E eu tenho certeza que se ele ver isso aqui, ele vai começar a se morder, ele vai enfiar a mão. Nunca mais faz piada com o estagiário, velho. O estagiário é uma pessoa desprovida de medo e muitas vezes de conhecimento técnico, como eu era. Ele tá ali pra aprender. Você vai fazer uma piada dessa, você vai lascar tudo. E é uma pessoa comprometida, né? E eu tava te deram a missão, cara. A missão, eu desliguei. E aí, puxa a imagem da câmera. Quem que desligou os data centers? Eu falei, não, eu desliguei. Você desligou? Eu desliguei. Por que você desligou? Porque o fulano falou que era pra eu desligar. O fulano falou, e eu todo orgulhoso. Que pra mim era uma função importante. O jeito que me venderam, tava pensando, caramba, eu vou ser efetivado aqui, velho. Os caras, menos de um mês eu já tô desligando a data center. Imagina daqui a um ano. Vou virar presidente disso daqui, CIO. O jovem de Rondônia é um jovem muito iludido. E aí, não, cara, não deu. Você desligou SAP e tal. Moral da história. Esse cara, por alguns motivos específicos, ele não podia ser demitido da empresa. E essa empresa tinha unidade no Brasil inteiro. E aí mandaram ele pra uma cidade, assim... Sei lá, provavelmente onde eu morava. Provavelmente onde eu morava. Só tinha ele, os boi e um computador e provavelmente sem internet. E eu ainda fiquei estagiando mais um ano nessa empresa. Porque assim, a culpa não foi minha. E eles foram muito, sabe, conscientes. Eles falaram, não, então... E eu aprendi muito lá. Aí eu aprendi bastante coisa, comecei a não, e só com essa situação que você tá falando... Dá pra tirar vários aprendizados, né? Primeiro, nunca faça o que o seu gerente te pede de primeira. Brincadeira. Não, mas é sério, porque você ultrapassou várias seguranças, né? O crachá que não passava, o segurança físico. O no-break que não avisou um segundo estágio que tava com problema. Gente, olha quanto aprendizado a gente pode tirar dessa... A gente tá rindo aqui, porque assim... porque passou já. Porque na hora... Porque assim, o que me faz... Eu lembro até hoje, assim, que eu cheguei na faculdade, eu contei o que tinha acontecido, né? Aí os meus professores falaram, o problema não é você desligar o servidor, ele ligar de novo e ele funcionar. Eu sei que corrompeu o banco de dados, deu bastante problema isso daí pra... Este é Randy empresa, Rodrigues, esse é Randy Rodrigues. Agora ninguém nunca mais vai me chamar aí. Tira os pontos de rede daqui, fecha as tomadas. Ô, Randy, quantas palestras você faz por mês? Eu fiz um trabalho na Microsoft que, assim, contar um pouco de como foi o ano de janeiro até aqui, mas de janeiro até aqui eu já falei para um total de quase 10 mil pessoas. Esse mês que a gente vai entrar agora no meio dele, eu já fiz umas 8 palestras, empresas, em associação. A última foi em Curitiba, foi... um jantar um pouco mais intimista para grupos de CIOs.
falando sobre como a inteligência artificial pode transformar o mercado. E assim, e para dar uma chacoalhada, você, CIO, vai ser a área demandada, vão ficar te pedindo coisa, ou você vai chegar na área de negócio e falar, olha que legal, eu vim aqui te transformar. Eu vim te trazer a solução. E não a área de negócio acha a solução e faz o TI implementar. Foi bem legal a discussão, assim. Então, eu já vou aproveitar essa pergunta, né, para eu me recompor aqui, né? Na sua experiência, naquilo que você tem vivido, qual é o impacto que você vê da inteligência artificial no sucesso do cliente? Falei bonito agora, né? Para me compor um pouco agora. Agora não, você fala bonito sempre. Obrigada. A inteligência artificial, ela não é o futuro, tá? Ela é o presente. Ela está aqui, ela está agora. Então, a empresa que não adotar a inteligência artificial e não entender agora como a inteligência artificial vai transformar o negócio dela, é a mesma empresa que falou que o e-mail não substituiria o fax. Então, e é uma realidade que ela está batendo na porta e ela vai trazer produtividade, ela vai trazer estrutura para os processos e ela vai te trazer uma condição de igual com todas as empresas do mercado. Quem não for para IA vai estar em uma luta desigual. Por quê? Vai estar ainda com um processo muito manual, as pessoas elas vão estar sendo menos produtivas. Então a inteligência artificial, ela abrange um aspecto muito grande da empresa. Desde a pessoa que trabalha com Word, Excel, PowerPoint, pedindo para o PowerPoint gerar uma apresentação automaticamente, pedindo para o Copilot resumir os e-mails da semana, trazendo mais produtividade, até um escritório de advocacia que cria uma IA para ler todos os processos que eles atuaram e definir qual que é o melhor argumento, qual que é o juiz que ele mais ganha, qual que é o promotor que eles recebem mais processo, qual que é o tipo de argumento que eles vão utilizar, qual que é o tipo de causa que eles mais ganham, que eles perdem, e aí usar a inteligência artificial para entender o legado histórico dele e construir um futuro de sucesso. Então, IA, gente, não é o futuro. O futuro é computação quântica. IA é o presente, é o agora, é o hoje. E quem não tiver um projeto de inteligência artificial na empresa, tá atrasada. E digo mais, não é só um projeto de IA, porque IA por IA também não vale a pena. Um projeto de IA que seja transformacional. Eu acho que esse é o ponto. Quando eu ouço falar de IA, e a gente ouve isso em todos os lugares, o Tavano teve aqui outro dia, e ele falou assim, todo deck que chega para mim, tá lá, tem no pitch, o cara fala IA. Aí chega Michel aqui, né? Michel Pereira, maravilhoso. Ele fala que todo mundo conversa com ele de IA. E ele gosta de falar de IA, mas ele gosta de outros assuntos. Fica a dica. A gente tem, hoje, um grande número de parceiros, Microsoft, né, que estão ali se capacitando, estão fazendo, né, projetos maravilhosos, incríveis. Você está na área de enterprise, não é isso? Tô na área de enterprise. Então você vê coisas assim, né? Tal. Como é que a gente começa? Porque, assim, a gente tem um grande número de parceiros que ainda não estão entregando serviços. Como é que a gente começa provendo serviços de IA, Randy? Anota, gente, anota. Começa pela capacitação interna. Então, entendendo quais são os serviços de inteligência artificial disponíveis, quais são os modelos e como utilizar isso a seu favor. Então, eu entro lá no portal do Azure OpenAI e vejo como que eu utilizo aquilo. Eu não sei. learn.microsoft.com. Qualifica o time, capacita o time, certifica o time. E assim, você parceiro, você não vai prospectar um novo cliente e oferecer IA para ele. Você vai pegar aquele cliente que é o seu brother, que confia no seu trabalho, que você conhece o negócio dele, e aí você vai propor inteligência artificial para ele. Você vai entrar dentro de um cenário de inteligência artificial. Se você ainda não sabe fazer sozinho, acha um parceiro de IA
e fala, eu preciso que você me transfira parte desse conhecimento, ou eu preciso fazer um projeto em conjunto com você. Quem que é o profissional de inteligência artificial? É o desenvolvedor, é o engenheiro de dados. Então, assim, se você tem uma pessoa que manja muito de SharePoint, ele vai manjar de IA. Ele vai conseguir aprender IA fácil. Se você tem alguém que conhece de infraestrutura, de Azure, ele vai conhecer, ele vai aprender como manipular IA. E é mais fácil você pegar alguém de dentro de casa e capacitar para IA do que você abrir e publicar uma vaga no LinkedIn. Eu preciso de um especialista em IA. Mas o quê? É o quê? É um desenvolvedor Python? É um desenvolvedor Java? É um engenheiro de dados? O que é? Eu preciso de uma pessoa de IA. Então, olha o seu time interno, capacita o seu time interno e dá as caras. Vai pra cima. Entra nos casos de sucesso da Microsoft e deixa eu ver. O que tem de caso de sucesso? Aí tem os casos públicos. A AGU. A AGU criou um bot chamado Copilot que lê todos os processos e ajuda o defensor público a entender o processo e a criar a defesa dele. Como que eu crio um bot desse? Como que eu treino o Large Language Model para ler os documentos, entender e fazer sugestões? Então, eu acho que esse é o caminho. Treinamento da equipe interna, learn.microsoft.com e manda e-mail para a Microsoft, entra nos canais internos da Microsoft e busca esse conteúdo, esse conhecimento. Eu não tenho acesso à Microsoft. E o distribuidor? O distribuidor, ele tá aí para ajudar o parceiro. Então, o distribuidor tem muita gente especializada, tem muita gente competente, tem muita gente que conhece. Vai no Dist e fala disso, vamos fazer um evento de IA. O que você tem aí de material de IA? Eu quero capacitar a minha equipe interna na de IA para conseguir vender mais. Como que você me ajuda? Eu acredito que esse seja um dos caminhos, um dos principais caminhos. E eu queria sugerir que você acompanhe Randy Rodrigues nas redes sociais também. Pessoal, RandyBR, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok. A gente só não tem OnlyFans porque a lataria não ajuda. Mas todas as outras redes, @RandyBR, você vai me achar lá. Conteúdo sobre inteligência artificial, transformação digital, disponível a um rolar de tela da sua mão. É isso aí. Randy, tem uma audiência incrível, gigante. Tem também as comunidades, né, Randy? Microsoft tem muita comunidade técnica que você pode se apoiar também. Eu conheço algumas, mas eu queria citar aqui o Community BR, né? Nossa amiga Thaís Mafra, Eduardo Amaral, Pedro Paulo, Agapto. Tem um monte de gente ali, eu não vou citar o nome de todos. Randy, eu queria trazer um outro ponto aqui, que, olhando na sua biografia, eu vi que você trabalhou numa empresa e você fazia contratação consciente. Eu achei isso tão sensacional, porque na época não era algo que se falava muito, né? Não, eu passei por várias empresas, né, durante a minha carreira, desde o meu fatídico estágio. E não adianta olhar no meu LinkedIn, que o meu estágio não está no LinkedIn. E é por isso que eu posso contar as histórias, entendeu? Eu me permito não colocar algumas coisas no LinkedIn, que é para vocês não atrelarem Lé com Cré. Se você pegar minha carteira de trabalho, graças a Deus, o estágio não está na carteira de trabalho, então não tem como você descobrir onde foi que eu fiz essa presepada. Só quem participou sabe. Eu trabalhei em uma empresa chamada Panda Security. Em determinado momento, eu assumi a gerência nacional dessa empresa. Panda Security, para quem não conhece, era uma empresa que fabricava um antivírus muito legal, chamado Panda, que tinha o símbolozinho de um panda. E por muito tempo ela foi o segundo antivírus mais utilizado no Brasil. E as pessoas que trabalhavam para mim, trabalhavam comigo, era uma equipe de quase 40 pessoas, quase 50 pessoas na verdade. Quando eu ia contratar elas, eu tentava buscar pessoas de regiões periféricas. A gente pagava um salário na época que era relativamente bom, e que eu sabia que aquele trabalho
ia transformar, ia mudar a vida daquela pessoa de alguma forma. Assim, eu tinha uma vendedora que vendia sapato antes de vender antivírus. E era uma das minhas melhores vendedoras. E ela era sozinha, tinha 3 filhos, ela bancava os 3 filhos sozinha. A mãe dela, a irmã dela tinha 2 filhos e morava com ela e estava sem emprego. Então, assim, o salário que a gente pagava bancava a casa dela inteira. E além do salário, ainda tinha comissão, tinha bônus. E de todas as pessoas que eu trabalhei na minha carreira, essas definitivamente eram as pessoas mais engajadas que eu conheci. Então eu procurava contratar a pessoa que aquele trabalho ia ser transformacional. E que se um dia ela saísse dali, ou ela quisesse sair dali, ela ia ter o peso de uma grande empresa, de uma empresa internacional dentro do currículo. E para mim deu muito certo esse modelo de contratação. E para mim isso funcionou muito bem. E para a Panda também funcionou muito bem. A empresa viu um crescimento gigante no número de vendas, de renovações. Era um time que eu não tinha grandes problemas com eles, os problemas normais de seres humanos. Então, onde tem ser humano, você vai ter algum tipo de problema. Mas era uma equipe linda. A gente já pegava uma cultura de não discriminação. Então, a maior parte da minha equipe era formada de mulheres negras da periferia. Então, eu lembro que o diretor falava que elas eram um clã, e elas eram um clã mesmo, elas se protegiam, elas se defendiam, e elas eram uma unidade, e vendiam muito, 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 assim, era incrível. E eu acho que hoje a gente fala muito disso, de contratar consciente, contratar o negro, contratar a pessoa de periferia. Mas o que eu vejo ainda é assim, a empresa quer contratar um negro, quer contratar uma pessoa de periferia, muitas vezes para sair em uma foto. Porque ela quer uma pessoa negra de periferia que fala inglês, espanhol, francês e tem uma pós em Harvard. E vai ser mais difícil você achar esse cara. Você vai achar a pessoa que está tentando fazer uma faculdade via ProUni, via FIES, que está trabalhando num call center e pagando a conta de casa e tentando pagar uma faculdade, tentando se encontrar no mundo e está precisando, esperando a oportunidade. E aí você vai dar essa oportunidade e ele não vai conhecer o seu produto, ele não vai conhecer Office 365, ele não vai conhecer Modern Work, ele não sabe o que é Azure. Ele pode ter plantado milho, mas aí você vai treinar, você vai capacitar, você vai dar oportunidade e você vai formar o profissional. Mas aí eu formo o profissional e depois de 3, 4 anos ele pede demissão e vai para outra empresa. E daí? E daí? Se ele foi para uma outra empresa para ganhar mais, para ter condições melhores, parabéns, você formou um profissional que é tão bom que não serve para sua organização. Agora está na hora de você começar a repensar em como você mantém esse profissional dentro da sua organização. Você já sabe como criar um bom profissional. Ele é tão bom que ele não está servindo mais para você não consegue segurar ele. Agora você precisa mudar alguma coisa na sua cultura interna, e muitas vezes é financeira, é cultural, para não só formar o profissional, mas você ser digno de tê-lo ali dentro. Porque existe na cabeça das pessoas uma relação de posse de eu te dei oportunidade, você tem que morrer trabalhando para mim. Não, que bom que você deu oportunidade. É o mínimo que você deveria e precisaria fazer como ser humano. E se após da oportunidade a pessoa se estrutura e vai para o mercado, você deveria estar feliz porque você está formando novas pessoas. E se isso está fazendo você perder dinheiro, é porque em alguma parte do processo você é um problema. Então, peraí, eu tenho um problema
que eu contrato ele com um salário mínimo. E depois de 2 anos ele percebe que ele vale mais que aquilo. Então eu vou fazer o seguinte, quando der 1 ano e meio eu promovo ele, dou 3, 4 salários mínimos. E aí vai chegar um momento que eu vou pagar o mesmo que o mercado paga. Eu vou ter um ambiente saudável, uma cultura estável, porque quando oferecerem 10, 20% a mais para ele sair daqui, ele não vai querer, porque a minha cultura é boa, a minha cultura é positiva, é saudável. Mas aí você traz, você qualifica, mas você também depois não remunera. Ah, não, eu não posso pagar mais porque eu investi nele lá atrás. Está pensando errado, Padawan. A sua visão de mundo está distorcida. Então você está investindo porque nós, como seres humanos, precisamos fazer isso. E nós precisamos ter um mercado tecnológico aquecido. E não adianta, mas isso não é o meu papel. Não é o papel de ninguém fazer um monte de coisa. E mesmo assim a gente precisa fazer. Não é o meu papel plantar milho. Não é, mas eu preciso plantar. Não é o meu papel levantar às 5 horas da manhã, tendo 12 anos de idade para tirar leite. Não é, mas eu tenho que fazer. Então não é o papel da gente recapear uma rua. Não é, mas a gente tem que fazer. Não é o meu papel dar aula de graça de informática. Não é, mas às vezes a gente tem que fazer. Então não é o nosso papel e eu ouço muito isso. Às vezes eu fico puto, mas não é o meu papel. Eu não quero saber que é o seu papel. Você tem condições e você pode. Então você vai e você faz. Cara, é o mínimo. Você vai viver o quê? 90 anos? 90 anos, assim, é um tempinho de merda, literalmente, comparado à vida de um elefante, de uma tartaruga, comparado ao tempo do universo. E aí você vai gastar esses 90 anos em uma escala de bilhões de anos, sendo egoísta. Pô, mas tô idiota. Sabe? Libera, coloca pra frente, treina as pessoas, capacita, dá uma chance melhor. Sabe, um McDonald's às vezes muda a vida de alguém. Tipo, 2 salários mínimos muda a vida de alguém que ganha R$300. Muda. Então, assim, e quando você muda a vida de alguém, você muda a sua vida, você muda a sua empresa, você muda a sua organização. Então, a gente tem que começar a ser protagonista da igualdade. A gente tem que ser protagonista e tentar reduzir essa diferença social. Mas eu quero ser mais rico que o meu vizinho. Mais uma vez, vida pequena, vida medíocre. E aí, até aproveitando, eu acho que falta filosofia na nossa vida. É sério, falta a gente ler umas coisas, sabe? Ler Nietzsche. Eu sei que às vezes parece uma leitura difícil. Ler Kant, ler Schopenhauer. Ler Schopenhauer, a vida ela é triste, a vida ela é amarga. A gente tem alguns momentos de felicidade e de lucidez. Só que a gente consegue tornar a vida do próximo mais alegre. A nossa vida é amarga, tem alguém com a vida mais amarga ainda. Então vamos adocicar um pouco a vida de quem está do nosso lado. Puxa vida, o cara tem 3 empregadas e elas comem num quartinho e tem que trazer a marmita. Medíocre. Não dá para sentar todo mundo na mesma mesa. Medíocre. Então, assim, 90 anos em um espaço de 1 bilhão de anos é pequeno demais pra gente gastar a nossa vida com mediocridade. E eu acho que, pelo menos no Brasil, a gente ainda precisa avançar muito nessa visão de que eu preciso diminuir a diferença entre eu e a pessoa que mora a 2 bairros de distância. Eu preciso reduzir a diferença entre eu e a pessoa que mora em uma comunidade a 2 quilômetros da minha casa. Mas não é o meu papel. Não é. Não é o papel de ninguém. Mas alguém tem que fazer e vai ter que ser eu, vai ter que ser você. E se você ficar com essa desculpinha de não é o meu papel, a gente vai acabar com o mundo inteiro, vai arrancar todas as árvores, vai ter um monte de periferia, a gente passando fome, até que uma hora essa pobreza vai bater na sua porta e aí a chance que você tinha para mudar o mundo, você não mudou e agora é sua vez de ninguém te ajudar. Fica a dica. Eu costumo dizer que a gente pode fazer mais, né? Pode. A gente pode. Randy, eu queria aproveitar, né, que a gente está chegando no final dessa conversa hoje e eu espero muito que você aceite voltar. Com certeza. Com certeza. Se a agenda permitir, eu quero muito. Se a agenda permitir. Eu queria entender com você
eu queria saber de você como é o seu momento pausa na programação. Porque, assim, vocês não sei se a câmera consegue pegar isso. Gente, o Randy, ele tem um brilho no olhar que, assim, não é porque o olho dele é claro, não estou dizendo isso, eu estou falando da energia dele. Tudo que você vê na rede social dele é verdade. Né? Você está vendo ali aquele cara que fala, que descomplica conceitos muito difíceis, e ele fala de um jeito fácil. É isso aí, é essa pessoa aqui, gente. Então, eu queria entender como é que é o seu momento pausa na programação. Bom, o meu momento pausa na programação, ele é dividido em algumas áreas. A primeira é minha família, então eu gosto de passar tempo com a minha esposa, com os meus 2 filhos, João Pedro, de 14, e Laura, de 4 anos. E eles me revigoram, e eu gosto disso. Meu momento pausa na programação é ir para algum sítio. Eu gosto de mato. Eu não gosto de colher. Eu não gosto de passar 8 horas arrancando milho da terra. Mas eu gosto de sentar e olhar o milho. Até porque naquela época não tinha tanto trator que já fazia tanta coisa, Não. Né? Até tinha, mas tinha que ter muito dinheiro. Eu não tinha. E eu também tenho o meu momento jogar. E aí poucas pessoas vão saber do que eu vou falar aqui, mas eu gosto muito de um joguinho chamado League of Legends. E o meu momento pausa na programação é entrar nesse jogo pra me desestressar e sair mais estressado, porque eu sou muito ruim. Eu jogo o jogo, sei lá, quase 20 anos, e em 20 anos eu não consigo evoluir, eu só apanho. Eu entro e morro. E o pessoal me xingando no chat, e é isso. O meu momento pausa na programação é assim, é esse. Andy, obrigada. Obrigado você pelo convite, obrigado vocês por nos assistirem e até as próximas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.